Muito bem, pessoal. Boa noite. Vamos lá. Bem-vindos. Muito legal estar aqui de novo. Outra quinta-feira, às 7 da noite. Boa noite, Denis. Boa noite, Elide. Bem-vinda. Espero que a gente tenha uma live muito legal. Vamos lá. Pessoal que está na sala aí, bem-vindos a todos. Obrigado pela presença mais uma vez. Espero que vocês curtam aqui a nossa live de hoje. Hoje o assunto é muito legal para variar. Vamos falar sobre prospecção, coisa fácil, simples de fazer, que todo mundo gosta pra caramba. Estamos com um time muito bom aqui para falar um pouco. A Elide e o Denis vão se apresentar daqui a pouco para vocês. Eu só queria agradecer, antes da gente começar, a algumas pessoas. Então, primeiro agradecer quem tem acompanhado a gente nas lives, baixado o e-book, participado dos grupos do WhatsApp. É muito show. É muito legal vocês estarem participando com a gente. A gente tem gostado muito desse movimento, das pessoas estarem com a gente aqui no dia a dia, e para nós é muito satisfatório ter a oportunidade de trocar ideia com vocês e de falar um pouco sobre o que a gente acredita. Muito obrigado por estarem com a gente e aprendendo junto com a gente, que a gente aprende todos os dias e de quinta-feira mais ainda. Eu queria agradecer também ao time que não aparece aqui, tem uma turma que não aparece nas lives, mas está com a gente todos os dias, né? Então, a Thaís e o Thiago lá da Minder, que são nossos parceiros aqui no projeto, estão acompanhando a gente, não estão aqui, né? Às vezes eu apareço toda quinta-feira, mas tem uma turma que ajuda pra caramba, que faz a coisa acontecer aqui, então obrigado. Aos meus sócios, o Pina e o Medina, que estão aí no back-office ajudando também, divulgando, cuidando da técnica, ajudando com o tema, ajudando com os palestrantes. Então, galera, obrigado pela força, estamos conseguindo avançar. E eu queria agradecer a todo mundo que participou das lives também. Então, a gente tinha programado fazer 4 lives e parar, nós já estamos na 7ª e decidimos alongar isso. Nós estamos lançando, a partir da semana que vem, um projeto novo que chama Minder for Business. Vai ter um site, um portal no ar de conteúdo, a gente vai estar fazendo uma linha de lives aí, com bastante material legal, então acompanhem a gente. Mas eu queria agradecer, então, essa turma que participou das lives rapidinho, para a gente já partir para as perguntas e respostas e para a Elide e o Denis se apresentarem. Então, eu queria agradecer lá do início. Então, a primeira live que a gente fez foi com o André e com o Pina. A gente falou sobre gestão de crise. Na sequência, a gente fez uma outra live com o outro André e com o Pina. Depois o Pina sumiu, ele correu das lives. A gente falou sobre gestão de caixa. Depois a gente fez uma outra live com o Leandro, que é um parceiraço nosso, CEO de uma empresa de higiene pessoal, e o Gustavo Gasparian, que é um associado da O4B. A gente falou sobre como vender mais, como gerar demanda nesse momento de crise. Depois a gente fez uma outra live na sequência, que a gente falou sobre como atender a demanda a partir de supply chain, que a gente teve 2 associados brilhantes, feras no assunto de supply chain, que foi o Rino e o Barcelos, que estão acompanhando, estão ajudando pra caramba, estão com cheio de ideias aí, muito legal. Depois a gente fez uma outra live sobre jurídico, que eu achei que ia ser muito difícil, mas foi muito legal, muito divertido, que é um tema doído, né? Mas foi bom, com o André e com o Rivaldo. Obrigado, galera, muito legal. Trataram o assunto de uma forma mais leve, foi muito bom e ajudou muita gente, tenho certeza disso. E na semana passada a gente fez uma outra live falando sobre atendimento, com 3 feras também. Então, o Fázio, Disney e hoje associado da O4B, o Mark, que também trabalhou em Disney, foi em Disney, hoje associado da O4B e é sócio da Elide, ela vai contar um pouco da Prospect, e o Renato, que é um associado da Minder, especialista no tema também de prospecção com propósito e de venda com propósito, com atendimento com propósito. Muito legal. E agora, essa semana, já agradeço vocês antecipadamente, Elide e Denis, obrigado pelo tempo. Feras também no assunto de prospecção. E vamos nessa, vou parar de falar aqui para partir para as perguntas. Eu queria que vocês se apresentassem rapidinho, desse boa noite para a turma e a gente vamos partir para as perguntas aqui, tá bom? Vamos começar pelas damas. Elide, vamos lá? Vamos lá, Marco. Bom, obrigada pelo convite, estou adorando as lives de vocês, estou acompanhando. E é um prazer ter sido convidada. Obrigada e boa noite para todo mundo. Eu sou a Elide, eu sou jornalista, empresária, sócia da Prospect Brasil
E por ser da área de prospecção, e eu trabalho com isso há 15 anos, eu tive a oportunidade de desenvolver projetos personalizados de prospecção ativa para mais de 250 empresas em diversos segmentos, porte, por todo o Brasil, e ter tido também a experiência de ter formado mais de 100 pessoas que são especialistas em prospecção, né? Parte delas é o meu time hoje da Prospect Brasil, que presta serviço para empresas em diversos segmentos. Basicamente isso. Show, obrigado. Vamos lá, Denis. Boa, Elid. Eu sou Denis Pincinato, sou consultor de empresas e aí também trabalhando aí com consultoria de inteligência comportamental. Então, minha visão hoje vai no complemento, junto com a técnica, essa visão mais humanizada de uma tarefa muito bacana, que é essa parte de prospecção. Tá? Trabalho mais de 20 anos aí com consultoria no mercado, hoje mais focado em atendimento de pequenas e médias empresas, é onde realmente hoje a gente está vendo fazer diferença, e o papel do consultor está sendo fundamental nesse momento aí crítico, onde compartilhar e trocar ideias no momento de tomada de decisão tem sido super importante para o empreendedor. Então, prazer estar aqui com vocês e um tema super instigante, e aqui vai ser super bacana aqui com vocês. Muito legal, vamos lá. É o seguinte, a gente tem uma live de 1 hora, eu sempre apanho, o pessoal fala, pô, 1 hora é pouco, tem que fazer mais tempo e tal. Eu tento manter 1 hora para não perder a audiência, tá? Então, às vezes passa um pouquinho, vamos ver como é que a coisa vai andar hoje, a gente tenta ficar em 8 e pouquinho, depende mais das perguntas, do público, e a gente vai se acertando. O tema é muito legal, podia ficar muito mais tempo, mas vamos tentar limitar em 1 hora. 2 coisas. Uma é, às vezes eu olho para um lado aqui. Eu estou olhando para o lado, não é porque eu não estou prestando atenção nem na pergunta nem na resposta, né? É que eu estou pegando as perguntas que vocês estão colocando no chat, tá bom? Então, às vezes dou uma olhada para o lado aqui, porque eu tenho um guia aqui que me ajuda. A outra coisa é quando der uns 40 minutos de live, a gente vai parar com as perguntas que eu elaborei, e aí a gente vai abrir para as perguntas do turma que está no chat. Às vezes muda um pouco, se tem muita pergunta eu antecipo, mas depende um pouco da dinâmica de hoje. A gente não tem esse negócio muito amarrado, tá legal? Vamos lá. Eu brinco que tem algumas perguntas, são aquelas perguntas de $1 milhão, né? Difícil resposta, mas a gente tenta dar a nossa percepção sobre algumas questões. Primeira pergunta que eu fiz aqui, né? Que eu que escrevi. Seguinte, para fazer prospecção, é importante você ter claro o teu propósito? Ou, sendo mais assertivo ainda, para fazer uma boa prospecção, é importante eu saber claramente o que eu estou vendendo, o que eu estou entregando de valor ou de produto de serviço. O que vocês acham desse primeiro tema? Elid, vamos começar por você? Vamos. Bom, acho fundamental essa pergunta, e a prospecção, ela começa com isso em mente, com propósito e objetivo. Quando a gente fala em foco e objetivo, a gente está falando de que prospecção tem um objetivo, é vender mais. Isso não se discute, a gente quer aumentar as vendas, todo mundo quer vender mais, e através da prospecção é que isso é possível. O foco é diferente, o foco não é vender, o foco é atender. Quando a gente fala em prospecção, e aí entra em propósito, prospecção é sobre o outro, é sobre a necessidade do outro, não é sobre a minha necessidade que quero vender. Eu quero vender porque eu tenho um propósito de atender alguém, de solucionar um problema de alguém ou de alguma empresa. Então, de forma assim, muito básica e fundamental, o objetivo é vender, o foco é o cliente, o propósito é ajudar. Eu tenho uma solução e ela soluciona, é muito simples de entender. Então, não importa qual é o serviço, qual é o produto, quem compra o benefício que esse produto oferece, ele compra as vantagens que aquele serviço entrega para ele, Então, o propósito é esse, é ajudar de fato, é se preocupar de fato com o seu potencial cliente e o quanto a sua solução vai agregar para o negócio dele. Já emendando legal. Aqui, Marco. Vai lá, vou na sequência aqui. E o que é bacana, no momento do briefing, do início do trabalho de prospecção, a gente também tem o contato e a oportunidade de identificar o propósito da organização, o papel social que aquela organização está
se prontificando a entregar para a comunidade onde ela atua, para o país, né, dependendo, né, qual que é a abrangência geográfica que essa empresa está se prontificando a entregar. Então, essa conexão, né, do propósito, do momento da prospecção, que sim, é aumentar as vendas, e quando a gente tem a oportunidade de entender o propósito, o papel social daquela organização, ele vem com muito mais força. Ele vem embasado com estou fazendo esse papel frente a essa comunidade. Isso tem muita relevância, muita importância e facilita o momento de entendimento do porquê a gente está falando com aquele potencial cliente. Legal. Tá claro o ponto de vista, quer dizer, de fato eu tenho um produto, a prospecção serve para atender um objetivo que é vender mais, né? Ok, isso é indiscutível, mas eu tenho que atrelar esse meu objetivo de venda ao que o mercado tem como desafio, como propósito, como entrega principal de valor, né? Legal. Outra pergunta. Eu já vi muitas empresas, né, gastando muito dinheiro com prospecção, tudo, mas falta definir para quem que eu quero vender. A pergunta é a seguinte: é importante definir o meu público-alvo no momento de uma prospecção? E a segunda pergunta que emenda nessa é como é que se faz isso, né? E aí, só para colocar num prisma aqui, eu entendo que isso vale para qualquer negócio, né? Então, eu posso ter... Semana passada eu dei o exemplo de quitanda, né? O pessoal, quitanda, o que é quitanda? O pessoal mais jovem não sabe o que é quitanda. Na minha época tinha quitanda. Hoje é hortifruti, é mais bonito. Mesma coisa, mais maior, mais organizado e tal. O cara da quitanda da minha época, ele tinha também que definir, para fazer uma prospecção ou uma boa venda, qual era o público-alvo dele. Então, a pergunta é importante definir um público-alvo para fazer uma boa prospecção? E como é que se faz isso? Independe do segmento e do tamanho. Vamos começar por você agora, Denis, vai lá. É essencial essa definição do público-alvo. Tá? Então, você identificar, e a gente faz nesse momento de contato, né, para definição desse plano de prospecção, são diversas perguntas que a gente estabelece para identificar esse público-alvo. Mas interessante que a gente, no momento de prospecção, a gente tem que ter clareza dessas nossas personas, mas a gente não pode se limitar. E aí eu vou deixar essa brechinha aí para a Ellie de complementar essa questão, porque ela tem uma visão super bacana desse momento da definição do público-alvo. Tá? Então, se a gente não tiver essa clareza, como é que a gente vai fazer esse trabalho de identificar quem que é o nosso potencial cliente? Isso é predominante, isso é obrigatório. Eu não vou, essa sequência aqui, não, vamos embora. Eu tenho certeza que você vai complementar aqui. Tá, não só importante, mas é fundamental, né? A gente, e assim, para definir o público-alvo, é importante que eu conheça o meu próprio negócio. Então, eu preciso saber qual é o valor do meu serviço, qual é o público que tem o potencial financeiro de investir no meu negócio, até em qual região eu posso atender, qual é o porte, quais são os segmentos que têm o meu serviço e o meu produto como essencial para a sua sobrevivência. Então, determinando o público, eu vendo com muito mais assertividade, eu vendo mais rápido ou não, né? Quando a gente pensa em público-alvo, por exemplo, porque muitos empresários questionam o próprio negócio ou o serviço, meu serviço está caro. Pense assim que, por exemplo, talvez você ache caro comprar um carro de 100 mil reais. Então, o problema não é no carro, o problema é que você não é o público para esse carro. O problema não é o produto. O problema é o público para qual eu estou oferecendo ele. Isso vale para tudo, né? A gente não vê loja de chocolates de grife na periferia, simplesmente porque não é o público. Então, definindo o público que você vende, porque quando você entende o seu público e foca no seu público-alvo, que enxerga o valor agregado do teu negócio, você não fica batendo e falando muito das características do seu produto. Você foca nos benefícios que ele dará para o seu público. E aí é o seu potencial cliente que vai querer comprar de você. Então, quando a gente fala de venda consultiva e de prospecção de relacionamento, que prospecção é sobre o outro, é disso que eu estou falando. Eu entendo o meu público e o meu produto e o meu serviço vai fazer muito sentido. E eu não preciso insistir, porque vendedor tem às vezes fica com receio, né, de vender ou de ser agressivo. Não, é uma solução.
para o público certo é uma solução, você não vai insistir nada, não precisa ter vergonha de nada, sabe? Então, acho que é mais ou menos isso, é fundamental, e para definir o público-alvo, conhecendo o próprio negócio, quem pode pagar, onde eu posso atender, quem enxerga o valor, quais são os segmentos que tem o meu negócio como essencial, acho que isso são os princípios básicos, assim, do público-alvo. Deixa eu só complementar, vai lá, Denis, complementa aí. Esse ponto é interessante, porque agora a gente está muito no mundo digital, né? Então, as redes sociais, inclusive, fazem muito bem essa questão aí da segmentação. Então, você entra lá no Face, por exemplo, você consegue fazer uma publicação onde ele tem essa questão aí da segmentação, público, região, idade. Então, você define muito bem para quem que você quer entregar aquele seu anúncio. Então, isso também é esse princípio. A segmentação, a identificação de quem que você quer atingir, isso é super importante. Vai fazer com que realmente esse budget que você dedicou para esse seu investimento, essa energia que você vai direcionar para esse momento de busca do seu cliente, a prospecção, ele te traga retorno efetivo. Vocês trouxeram um tema assim, eu acho que, de novo, né, eu tenho que conhecer profundamente o meu negócio, o meu produto, os meus benefícios. Eu sempre falo para a turma que trabalha comigo, que vende, falo assim, vocês não estão pedindo um favor. Nosso objetivo aqui é agregar valor, eu tenho que entender que valor que é esse que ele está comprando para poder vender alguma coisa, ou para fazer com que ele compre, né? Não eu venda. E vocês estão falando de uma questão de comunicação, então, atrelando nessa pergunta, então, eu tenho que conhecer profundamente o meu produto, o meu serviço, os valores que eu entrego, para determinar o público-alvo. E na prospecção, tem algumas chaves de comunicação, né? Tem algumas coisas que funcionam bem, outras coisas que não funcionam. E é sensível isso, né? É bem sensível, né? Caminhos que eu posso utilizar. Hoje em dia eu tenho vários caminhos para a prospecção. Como é que vocês enxergam isso? E eu acho que é um processo de aprendizado contínuo, não tem uma resposta única para isso. É um negócio de ir ajustando a tua comunicação, dos teus valores ao teu público definido. Qual é a experiência de vocês? Como é que se produz isso? Como é que se matura esse assunto? Que não é simples, né? Exato, não é simples. Me permita começar. Não é simples, como você falou, não tem uma receita de bolo, não tem um discurso pronto de prospecção. Como a gente fala que prospecção é sobre o outro, eu preciso falar com o outro. Então, quando a gente fala de prospecção ativa, também requer um volume, tá? Toda prospecção ativa eu preciso ligar para muita gente. Se eu penso em 20 anos atrás, ou há 15, quando eu particularmente comecei, eu fazia 10 contatos e marcava reunião com 1, com 2, porque não tinha tanto concorrente sobre o negócio que eu oferecia na época. Hoje tem um monte, então eu preciso ter um funil de venda sempre muito cheio, isso é importante. Então, quando eu falo de prospecção ativa, eu preciso pensar também em volume, né? E não tem uma receita, porque como prospecção é sobre o outro, eu falando com o outro, entendendo a necessidade específica dele, é que meu discurso vai fazer sentido. Então, prospecção é relacionamento, é se preocupar com o outro de fato, porque às vezes você tem um serviço formatado e quando você está falando sobre ele, para o seu público, ele pode achar que não faz sentido. Só que se você ouvir dele primeiro e você falar do seu serviço de outra forma, vai fazer 100% sentido e o serviço era o mesmo. Ele só foi apresentado de um jeito que se encaixou na demanda do seu potencial cliente, né? Então, não tem um jeito certo de fazer, mas é simples. Quando você para realmente ouvir o outro e realmente querer ajudar, fica muito mais fácil do que se tivesse um script pronto. O que você está falando é que para eu montar um bom plano de comunicação que ele seja efetivo, eu tenho que ouvir o que o meu cliente está me falando para entender como que ele percebe, como que ele toma a decisão de compra, onde ele toma a decisão de compra, né? Para eu poder ter um plano de porquê, para eu ter um bom plano de comunicação, certo? Claro, a gente tem, na verdade, assim, tem um discurso assim, de apresentação, que esse não é o discurso da prospecção. Então, quando eu ligo prospectando ativamente, eu preciso falar quem eu sou, de onde eu sou, o que eu faço, para quem eu faço é importante, dar uma validade com uma validação de nomes, de importância para quem eu já prestei serviço, e o meu objetivo. E o meu objetivo na prospecção, no discurso de prospecção, não é vender, é conhecer o outro. Então, tem um discurso pronto, mas é um discurso básico, como eu me apresentei aqui para vocês. E aí, o meu objetivo é conhecer, depois que eu conhecer, é que o meu discurso de venda entra.
E aí nós vamos falar disso daqui a pouco, né? Você está falando, nós vamos falar isso daqui a pouco. Eu tenho um momento que é o momento de conhecer, que é a prospecção. Eu tenho um momento, sei lá, que é de pré-venda, que é preparar a venda, sei lá, dependendo do ciclo de venda, dependendo do modelo de negócio. Eu tenho um momento da venda. Normalmente a prospecção não é o momento da venda. Muita gente queima essa etapa e aí para de prestar atenção no que o cliente está te falando, né? Nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Ok. Por aí. Isso. Legal. Vamos lá, Denis. O que você acha desse assunto da comunicação? Nesse contato inicial, a comunicação consultiva, ela já tem que estar em um jogo. Então, o script é importante, né, para a gente ter aquele pontapé inicial, para a gente seguir aquela linha inicial, até mesmo para me dar um conforto, né? Às vezes eu fico nervoso porque eu estou falando com uma pessoa com um cargo super alto dentro de uma organização e eu vou ficar um pouco receoso de falar com aquela pessoa, então eu tenho aquele script inicial que é importante para dar esse pontapé inicial. Mas essa comunicação consultiva, onde realmente a gente está se colocando num papel de apoiar o outro no seu processo de compra e não estou querendo empurrar o meu produto no meu processo de venda, faz uma diferença fundamental. Onde muitas pessoas veem que o processo de prospecção é extremamente difícil, é porque ele está com essa visão de que é um processo dele de venda. Quando a gente olha o processo de eu estou te apoiando no seu processo de compra, cara, eu não estou aqui sendo inconveniente, eu estou sendo um agente de apoio à sua tomada de decisão. Muito legal isso que você falou, né? Trabalhar como consultivo, ajudando a tomada de decisão, e é óbvio que mostrando os benefícios da decisão ser do meu lado, mas eu não estou naquela pegada de forçar a venda, né? Você sabe que tem uma coisa que eu faço, eu acho que eu comentei com vocês quando a gente bateu um papo já, eu tenho um tempo meu na semana que eu guardo para fazer contato com os meus prospects. E aí o que eu costumo fazer, né? Eu mando um e-mail, aí depende do tipo do prospect, né? Às vezes um WhatsApp, o cara quer mais depende da situação. Às vezes um áudio, depende da situação de novo. Eu mantenho contato recorrente com essa turma e eu passo para ele informações relevantes sobre o negócio dele, independe de venda. Eu não falo de negócio com ele. Então eu peguei uma matéria sobre o mercado de saúde que faz muito sentido para um cara que eu estou prospectando faz um ano. Eu vou mandar essa matéria para ele e vou colocar uma observação, porque eu vou ler a matéria e vou falar para ele, eu li essa matéria, tem esse assunto que faz sentido para você. Esse é o objetivo, talvez, de você ir preparando uma hora para venda, né? Prospecção, às vezes, é uma coisa de muito longo prazo, não acontece do dia para a noite, né? Depende do ciclo, depende do negócio. Legal, tá bom. Outra pergunta aqui. Tem várias perguntas chegando já aqui. Já tem pergunta de $1 milhão, já está aqui, vou esperar mais daqui a pouquinho, a gente volta para fazer. Mas, assim, é possível prospectar em qualquer negócio? Qualquer negócio. Eu tenho um negócio pequeno, grande, médio, independe de segmento. Tem alguns segmentos que tem restrição para prospectar, né? Eu não posso prospectar porque eu tenho uma regra específica do meu segmento que eu não posso prospectar. Entendo isso, me corrija se eu estiver errado. Mas a pergunta é, eu posso prospectar em qualquer segmento, em empresa de qualquer tamanho? Se sim, quais são as dicas que vocês dão para a gente acertar esse modelo de prospecção, para que ele seja um modelo de prospecção de sucesso? Vamos lá. Você falou bem, Marco, tem alguns segmentos que realmente não podem, né? Por exemplo, um cirurgião dentista. Ele não pode fazer propaganda sobre o serviço, nem publicar preço. Então, existe o conselho, regulamenta, né, a profissão, e existem outras profissões também regulamentadas que fazem com que esse trabalho ele não seja extensivo nessa forma. Tá? Mas, de uma outra forma, o cirurgião dentista ele também pode prospectar através de um trabalho que não vai ser a prospecção extensiva, né, direto ao nosso potencial cliente, mas ele vai ter condições de colocar comunicados e informações em redes sociais sobre o que ele está fazendo, quais os benefícios alcançados a partir de um tratamento, ou como a higiene bucal pode auxiliar na saúde, né, daquele paciente. Isso é um exemplo de um segmento regulamentado. E existem outras situações que também a gente tem que tomar cuidado
na forma de abordar, e tem alguns termos que a gente também tem que tomar um certo cuidado. Mas isso acaba sendo natural, porque o processo de imersão, quando a gente faz esse trabalho de prospecção, a gente já faz esse estudo, já faz toda essa preparação, e a gente nunca vai fazer um trabalho de prospecção sem ter esses devidos cuidados. Tá? Legal. Elid, eu queria que você complementasse, mas pensa no seguinte, ó, eu vou te dar um exemplo prático aqui. Eu acho que eu tenho... deu um ótimo exemplo, né, de segmentos que eu tenho uma limitação de prospecção, que eu tenho que tomar cuidado com essa prospecção, por questões legais, regulamentadas, mas eu tenho formas de fazer um relacionamento que não é diretamente prospecção e que pode me gerar negócio, né? Então, sei lá, o cara tem uma dentista, por exemplo, que tem lá um programa de limpeza recorrente, que de cada 6 meses ou a cada 1 ano ela sugere e ela comunica a base dela, que vai, sei lá, estou aqui já imaginando como é que eu posso prospectar de forma indireta até. Mas pensa o seguinte, eu tenho hoje uma empresa, vou pegar um exemplo prático aqui, pequena, e eu estou no meio de eu não quero falar de pandemia ainda não, e eu estou querendo prospectar, eu quero prospectar. Que ferramentas eu poderia usar para fazer uma boa prospecção, levando em conta que eu não tenho essa limitação, que é uma limitação legal, né? Então, nós já falamos que eu tenho que definir qual é o meu foco, eu tenho que entender qual que é o propósito do meu cliente, porque ele compra, não é eu que vendo. Nós já falamos que é um processo de construção de relacionamento para gerar a venda, prospecção não é venda e tal. Mas assim, o que vocês sugerem para o pessoal que está na sala aqui, para que eles façam amanhã de manhã? Eu tenho uma empresa amanhã de manhã, o que eu faço para prospectar? O que acontece que eu já vi? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho empresa que a gente foi fazer projeto e o cara está reclamando de venda, a venda não acontece, mas ele não tem nada de prospecção, ele não faz ativo na busca de novos clientes. Ele está muito passivo, né? Então, eu determinei meu foco, já determinei meu propósito, eu já sei meu público-alvo, eu já defini qual é o script inicial, né? O que é a força motora para as pessoas fazerem prospecção? Porque tem muita dificuldade. As empresas não fazem prospecção de forma estruturada. O que vocês acham, para tentar ser mais assertivo, né? Qual que é o gatilho para uma empresa pequena ou média começar a fazer uma boa prospecção, na experiência de vocês? Para ter isso na rotina, no DNA deles, entendeu? Olhar para a prospecção todo dia. Tá, primeiro é confiar no negócio. Se você pensar que você tem uma solução, você precisa achar quem está procurando essa solução, porque tem gente procurando, tem gente precisando. Eu falo que na prospecção ativa é um favor que eu faço por fazer isso ativamente, porque se eu tenho a solução, as pessoas que deveriam me procurar. Mas como elas não têm tempo e tem 1000 coisas para fazer, elas deram a sorte de eu ligar. O problema é que as pessoas não entendem que elas precisam e vão ouvir alguns nãos. E é normal, faz parte. E aí você usa, eu chamo da inteligência do dia do não. Então, assim, o dia que é não por quê? Não, às vezes eu falo com um decisor que ele fala assim, não tem interesse. Por quê? Porque hoje é meu último dia na empresa. Cara, amanhã é um sim. Então, não é não e desliga, não foi boa a minha prospecção, não foi ótima. Então, é não por quê? Porque eu já tenho fornecedor. Quem é o fornecedor? Porque eu tenho data de contrato. Quando vence? Então, nos nãos, você extrai diversas informações para o dia seguinte, para dali 2 dias, 1 semana. Então, assim, é confiar na sua solução e acredite, tem gente esperando a sua solução. Eu atendo na Prospect hoje, pelo menos 15 segmentos diferentes. Eu estou encontrando oportunidade todo dia, para todos. Oportunidade de prospecção, que pode gerar venda agora ou pode gerar venda daqui a 1 mês. Mas oportunidade, às vezes a gente liga e tem gente que fica com a gente 40 minutos no telefone, me leva a crer que as pessoas estão, inclusive, carentes de receber ligação, porque quando a gente liga, eles ficam com a gente 20 minutos no mínimo, então eles estão dispostos a falar, mas encontrando pouca gente disposta a ouvir o que eles têm para falar, porque na prospecção tem gente que liga e fala assim, eu tenho produto, eu sou premiado e tenho isso, tenho certificação, bababá, babá. Ninguém quer ouvir sobre você. Agora, quando você liga e fala, olha, eu sou da empresa X,
O que você tem feito nesse sentido na sua área? Quais são os processos que você tem funcionando hoje na sua fábrica? E você, como especialista do seu negócio, você já consegue, de forma previsível, saber as dores da pessoa. Então, você já fala de falta de funcionário, de perda de produtividade por equipamento em mau uso, enfim, você já usa a dor fazendo perguntas reflexivas. E aí você leva o seu decisor a responder coisas que ele não tinha nem parado para pensar. E aí, quando você pergunta, ele fala, poxa, realmente não está tão bom assim quanto eu achava. E aí você fala assim, olha, pois é, uma das coisas que eu faço é justamente atender essa sua dor, essa sua demanda. E aí, a prospecção eu quero te conhecer. Porque se você vai com um discurso agressivo de vendas, você tem no primeiro contato as objeções que você não quer ter, e umas objeções que são rasas, que não são fundamentadas, sabe? Do tipo assim, poxa, não tenho dinheiro. Não, mas pensando, eu só estou prospectando. Não, mas eu não quero te vender, eu quero te conhecer. E aí, se você liga agressivo, você fala assim, você é louco, eu estou numa crise, você quer me vender, você quer me fazer gastar dinheiro na crise? Não, eu quero conhecer e entender as suas necessidades. Quem sabe faz sentido o que eu tenho para te oferecer, mas hoje eu quero só te conhecer. Então, tem que ser delicado, mas objetivo, sabe? Uma coisa não exclui a outra, mas tem uma medida certa. Mas assim, para começar a ligar amanhã, o que você falou é isso, confia no seu negócio e não tenha dúvida, tem alguém esperando o seu contato. Liga bastante que você vai achar. Então, se eu ouvir 10 nãos e um sim, você vai ver que valeu a pena, e os 10 nãos vão virar sim um dia. Elis, muito legal. Deixa eu te falar uma coisa. Você falou uma coisa que eu acho que é difícil, hein? É difícil, tem que ter... Você falou uma coisa assim, primeiro eu tenho que ser treinado. Quer dizer, treinado para conhecer profundamente o meu produto, conhecer profundamente o mercado que eu estou atuando para fazer essas conexões e desnatar os nós, né? Então, eu acho que isso é ponto fundamental, senão a prospecção fica rasa. A segunda coisa é, eu tenho que ser agressivo, mas tem uma medida aí, porque se eu for agressivo demais, partir para venda, eu queimo na largada, né? A terceira coisa que você falou é resiliência, né? É ouvir o não, aprender com ele e na próxima estar mais fortalecido para fazer a próxima ligação melhor, ou o próximo contato melhor, ou o próximo e-mail melhor, ou o próximo WhatsApp melhor, sei lá. Hoje em dia você faz vários canais, né? A outra coisa que você falou para mim é muito importante é escutar, né? Você sabe que eu brinco, os meus sócios fazem um bullying comigo estruturado, né? Porque eu vou para as reuniões e eu falo bastante. Mas eu gosto de ouvir história. E eu gosto de contar história. E aí eu falo para eles que ouvindo a história de um CEO, de um financeiro, do cara de vendas, eu construo uma venda. E aí eu conto a minha história. Que não é uma história mentirosa, mas é uma história com base na história dele. Quer dizer, eu monto uma história. E aí tem um lance que, antes do Denis complementar, depois só para vocês pensarem, se o Denis já quiser falar, o negócio do script, né? Porque assim, eu acho que em algumas situações o script funciona bem para prospecção. Mas o script eu acho que é um pedaço da história, porque hoje em dia está tão dinâmico, porque o script ele serve para você ter um caminho, né? Mas de fato você fica meio que andando entre ele, né? Ele serve como uma guia, mas não é uma regra limitante, né? Bom, Denis, o que você acha desse mesmo assunto aí? Eu vou fundir os dois temas aqui. Tá? Então, essa questão do o que essa pessoa dessa empresa deveria pensar para prospectar amanhã, se não está fazendo, a venda é um processo cíclico e tem um prazo para que ela aconteça. Se você não está fazendo nada hoje, você está prorrogando esse prazo para que a próxima venda aconteça. Então, você não tem que parar a sua prospecção nunca. Estamos em crise, não vou adiantar esse tema, tá? Mas independente, porque crise, a gente vive num processo de economia que crise faz parte do processo do ciclo de crescimento de qualquer economia. Tá? Então, estamos num momento de crise, não é momento de prospectar, está errado, não é o pensamento que a gente tem que ter. Porque se a gente parou esse mecanismo, ele vai impactar no seu prazo da próxima venda acontecer. Tá? Exatamente. E algumas pessoas na sala podem estar falando, poxa, mas eu não tenho tanta clareza em relação ao meu público-alvo. Eu não sei direito para quem oferecer. Então,
para um pouquinho, dá uma refletida, porque o momento do planejamento é super importante. Lembra a última venda que você fez? Quem foi o cliente? Você já está tendo uma dica já de quem que é esse cliente, o perfil desse cliente. Então faz o caminho inverso se você está com dificuldade. Tá? Se você está tendo dificuldade, ou fez um lançamento, e esse lançamento você atingiu um público diferente do que você está acostumado, verifica, né, nessa venda que você fez, quem que você atingiu. Busca um pouquinho mais de informações para você complementar, e essa fase de planejamento é super importante. Tá? E fazendo assim um paralelo, nesse momento aí de fazer as perguntas, as conexões, a gente está buscando informações super relevantes, o que você comentou, né, de complementar a história. A gente não está inventando a história, a gente está complementando mesmo com a história que você recebeu. Isso é um diamante, né? Quando a gente recebe informação, a gente está recebendo um diamante a ser lapidado. Tá? Então a gente começa a lapidar esse diamante, no final das contas a gente está tendo um conjunto de informações que vai permitir eu adequar o meu discurso. Você citou no momento anterior, Marcos, a questão de trabalhar benefícios, né, na nossa apresentação. Então, às vezes, pegando o exemplo da Elid, então um carro de 100 mil reais, ele tem diversos acessórios, mas nessa conversa que eu estou tendo, de uma forma também descontraída e buscando informações, eu vou identificar qual que é o benefício mais adequado para aquela pessoa. Se ele está preocupado com segurança, eu vou falar sobre airbag, eu não vou falar sobre a capacidade de armazenamento na parte traseira do carro. Então, eu vou falar sobre questões que estão realmente relacionadas àquilo que eu já obtive de informação. E com isso, vai numa fluidez que parece que a gente está tendo um papo de amigos, de pessoas que se conhecem já de longa data. Então, toda essa parte, realmente, não é fácil, né? Mas se a gente trabalhar de uma forma sem essa questão de preocupação, e aí o link com o script, tá? A gente, no script, o ponto do nosso planejamento, o ponto mais importante do script é a gente ter a nossa linha de condução e nunca esquecer qual que é o nosso objetivo naquela nossa interlocução. Qual que é o interesse que eu estou buscando, qual que é o meu objetivo nesse momento. Isso, o script ajuda sempre a gente manter isso ativo, né? Porque eu posso entrar numa conversa super gostosa e, às vezes, até me desconectar. Peraí, opa, perdi aqui o time, evoluí demais, deixa eu voltar aqui para qual que é o meu objetivo. Posso só complementar rapidamente? É super rápido. Tem um pequeno problema, assim, de quem faz prospecção, ele tem uma pressa de vender, e isso faz com que ele não venda. Quantas vezes, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu muitas vezes, de eu prospectar, é o meu público certo, eu vou visitar a empresa, eu me conecto, entendo a demanda, ofereço minha solução, naquele momento não faz sentido, e ele me indica para alguém. E o cara que está com pressa, ele sai falando, nossa, eu perdi 1 hora de reunião ouvindo a história dele, contando a mim, e não vendi nada. E sai frustrado. E não, isso é muito bom, porque você tem indicação, tem uma série de coisas, prospecção é relacionamento. Voltando só um pouquinho, mas bem rápido também, não tem limitação de segmento, porque se a gente fala que prospecção é relacionamento, dentista se relaciona. Liga para falar, você veio aqui 1 ano atrás, não está na hora de você voltar? Isso é prospecção, isso pode, né? Eu faço muita prospecção para a área jurídica, que é regido pelas normas da OAB, e é possível prospectar respeitando 100% as normas impostas da OAB. Então, quando você pensa que prospecção é relacionamento, dá para fazer para qualquer segmento. Tem que ter esse cuidado, obviamente. Show de bola, muito bom, muito bom. E para variar, o tempo está indo rápido, a gente vai ter que abrir para perguntas aqui. Eu vou fazer a minha última, depois eu vou fazer aqui, senão eu não vou conseguir fazer de todo mundo. Mas vocês trouxeram pontos que são bastante relevantes. Então, o Denis, você falou uma coisa que eu acho muito legal, quer dizer, aprender com a última venda, né? Porque a última venda que você fez te dá ótimas referências de quem é o teu próximo alvo, né? Você consegue ter a persona, né? O público mais definido, para você pegar o histórico das suas últimas vendas e olhar para ela e falar assim, cara, o meu público é mais ou menos esse aqui, é aqui que eu tenho que atuar, é aqui que eu vou, né? É nessa classe social, é nessa faixa etária, é nessa região
região, com esses benefícios, eu começo a montar um quebra-cabeça, e tem uma certa complexidade, mas às vezes a resposta está na nossa mão, é só prestar atenção, não precisa fazer uma pesquisa da NASA, né? Tem coisa que tá em casa, é fácil de fazer. Uma outra coisa que você falou, da história do carro, é escutar, né? O cara entra numa loja para comprar um carro, você já quer vender para ele um carro, já fala para ele da potência do motor, ele está com a família perguntando se tem um airbag, ele não quer saber a potência do motor, mas eu não escutei ele. Então eu tenho que escutar os caras para poder fazer uma boa proposta. Muito bom, beleza. Seguinte, tem um assunto que ele é complicado, assim, principalmente para empresas grandes, fazem isso mais ou menos. Eu vi poucos casos bem feitos, tá? Poucos casos bem feitos. Que é ter a cadência da geração de lead, né? Lá na prospecção, qualificação de lead, pré-venda, venda, pós-venda. Porque pós-venda é uma nova venda, né? Então, eu estou fazendo lá, a gente falou disso a semana passada, né? Na história do atendimento. Onde começa o atendimento, onde termina. Ele começa antes da venda, termina depois da venda. Quando a gente olha para o processo de prospecção, ele é uma etapa que antecede a venda. Porém, e é a pergunta que eu queria fazer para você, como é que eu faço isso do ponto de vista estrutural? Tem empresas, né, que... deixa eu ver aqui, eu tinha feito uma anotação aqui, para não me perder, peraí. Bom, tá bom, eu me perdi um pouco aqui, mas vamos lá. É o seguinte, para montar o time de prospecção, né? Qual é o pulo do gato, né? Levando em conta que às vezes tem uma empresa que eu não tenho estrutura para ter esses times todos. Eu não tenho um cara de pré-venda, de prospecção, qualificação de prospecção, qualificação, pré-venda, venda, né? Como é que eu faço isso numa empresa de pequeno porte? Às vezes a mesma pessoa ele tem que mudar a chave, né? O mesmo cara que está fazendo prospecção é o cara que está fazendo venda. Às vezes ele não tem estrutura, por exemplo, para contratar uma prospect para fazer prospecção para ele. Uma estrutura pequena, ele é individual. Tem gente que está vendo aqui na nossa sala que ele tem uma meia, ele sozinho. Ele faz prospecção, vende e entrega. Qual é o pulo do gato para você conseguir fazer uma boa prospecção, levando em conta que eu não tenho uma estrutura segmentada? O que vocês acham que é possível fazer para garantir qualidade? Elid, é melhor começar com você. Eu vou começar com você. Eu ia puxar exatamente você, Elid. Começa aí. Vocês me permitam dar o meu próprio exemplo. Quando eu sou uma empresa de prospecção, especializada em prospecção, quando eu abri a Prospect, eu já era especialista em prospecção. Mas quando eu abri a Prospect com o Mark, eu sou a sócia diretora, sou quem administro. Quando eu abri a minha empresa, eu tinha um funcionário. Quem prospectava? Eu. Eu era quem prospectava, eu visitava, eu elaborava a proposta, eu gerenciava a pessoa que atendia um cliente, que veio para a Prospect comigo do meu passado. Então, eu fazia tudo. Então, quando eu falo que dá para fazer prospecção, mesmo que você não tenha condição de terceirizar com a Prospect, por exemplo, dá para fazer, seja você essa pessoa. Tem umas coisas assim, eu lembro que assim, quando eu queria parecer não ser pequena, quando eu prospectava, eu dava outro nome. E eu falava assim, a minha diretora, a Elid, vai visitar, e eu falava outro nome, porque eu falava, não, o pessoal vai ver que o dono tá ligando, ele vai achar que eu sou muito pequena e não vai confiar em mim. Pode ser bobeira ou não, mas eu fazia isso, eu usava essa estratégia. Eu dava outro nome e marcava reunião para mim mesma. Então, assim, dá para fazer, mas tem aí, você pode fazer uma ligação por dia, você pode fazer 10, 50, mas faça. Então, a ideia é assim, se prepara antes, faz um mailing, pesquisa as empresas, os potenciais que estão ali ao seu redor, as lojas do lado da sua, que tem potencial de comprar de você, mapeia isso, estuda primeiro. Eu vejo muito em vendas falando de jogador de futebol, né, que treina 5 dias para jogar 2 horas. Então, assim, se prepara antes, não é uma perda de tempo, é um investimento. E não é assim, não é se preparar um ano, não é nada muito complexo, gente. Prospecção tem técnica, tem treinamento, é difícil, mas dá para fazer sem esse preparo todo. E tem muita coisa disponível de quem ficou muitos anos estudando e treinando e aplicando, transmitindo hoje de forma muito objetiva. Então, separa uma listinha,
tem os nomes dessas pessoas, faça contato, mas faz isso todo dia, inclui na sua rotina, porque daqui a pouco você não vai ter tempo de prospectar, porque você vai estar vendendo mais, e aí você terceiriza, ou contrata uma pessoa para prospectar para você. Então, é um passo de cada vez, com certeza. Dá para fazer, não importa o tamanho. E já legal, Elis, obrigado. Denis, complementa aí, por favor. Boa. A prospecção, pensando em fragmentação desses passos, a prospecção é abertura de porta. Né? Então, você está verificando e qualificando aquele contato que você está tendo, e com isso, você está buscando informações que vão te permitir que o próximo passo seja mais efetivo. Então, é uma segmentação de um passo a passo que transforma o processo de venda num processo matemático. Então, o funil de vendas, ele vem numa boca larga, onde você tem uma quantidade grande de potenciais, de leads, e aí você vai numa estratégia de qualificando esse material que você tem para trabalhar. Então, se você tem essa visão segmentada, também não precisa ir com muita sede ao pote, né? Então, trabalhe esse momento da prospecção, sim, como abertura de portas. Utilize esse momento para você obter o máximo possível de informações, porque logo na sequência você vai entrar com a venda efetiva. Tá? Então, e nesse momento, quando você tem esse trabalho bem feito, o seu processo de venda, ele já começou bem. Você já começou com uma estrutura bem formatada para que esse próximo passo, ele já comece super bem. Isso é legal que você falou, né? Que vocês falaram, né? Primeiro que eu posso ser uma empresa única, de um indivíduo só, mas eu me programo e treino para fazer prospecção, né? Para fazer venda, quer dizer, eu tenho meus momentos e eu consigo separar. Acho que a dica aqui é saber separar em que momento que eu estou. Se eu estou no momento de prospecção e vou com cabeça de venda muito agressiva, eu posso queimar alguma etapa, né? É se preparar, conhecer tudo que a gente falou aqui antes e fazer uma boa prospecção para preparar. E aí uma coisa que você falou, Denis, que é uma boa prospecção, traciona a venda. Quer dizer, eu entro na venda melhor posicionado, não é? Muito legal. Eu vou partir para as perguntas da turma aqui agora. Tem várias aqui, tem várias. Eu vou começar com uma fácil aqui também. A Karina está fazendo uma pergunta aqui. A Karina falou assim, qual é a melhor abordagem na prospecção no momento da pandemia? Como chamar a atenção de clientes nesse momento? O ponto dela aqui, eu vou falar para vocês o que está acontecendo com a gente também. Os nossos clientes estão preocupados com caixa. A cabeça dele está falando assim, como é que eu faço para pagar o salário da minha turma? Como é que eu faço para vender meu produto e meu serviço no momento em que eu não tenho gente querendo comprar meu produto e serviço no volume que eu tinha antes? Ou não querendo comprar o produto e serviço que eu tenho hoje, eu tenho que me reinventar. Então, assim, tem uma preocupação um pouco diferente do que tinha pouco tempo atrás. Eu acho que vocês responderam no meio da conversa um pouco do que fazer, mas era legal falar especificamente para a Karina o que vocês acham que ela poderia fazer para superar esse momento, que é um momento que as pessoas estão mais inseguras para tomar decisão. Então a prospecção está sendo mais barrada. Eu acho que estão se ouvindo mais não. Apesar que a Ellie trouxe um ponto diferente, que você pode não estar vendendo agora, mas está preparando a atração para a venda na retomada, né? Que é diferente. Fala um pouquinho de vocês sobre esse assunto. Vamos começar pelo Denis agora. Vamos ver. Marco, é exatamente esse ponto. Então, o que fazer nesse momento? Busque informação. Então, as pessoas, a gente não tem que chegar nesse momento de prospecção, lembra, não é venda ainda, a gente está preparando a venda. Então, nesse momento, busque o momento dessa empresa, busque o momento do seu cliente, capture informações. Pode ser que, ao término dessa conversa, você mesmo entenda que não é o momento adequado de você seguir para o próximo passo, mas fazendo aqui, parafraseando a Elid, prospecção é relacionamento. A gente está abrindo aqui uma oportunidade de que esse relacionamento caminhe, frutifique, talvez não seja o momento, mas você não está parado. Isso pode acontecer lá na frente. Eu vou trazer um exemplo rápido aqui de um cliente que a gente está atendendo em parceria, inclusive. Tá?
é um escritório de arquitetura focado especificamente em questões de mobilidade urbana. Então, falar agora sobre questões de mobilidade urbana, nesse momento, talvez não seja o tema mais relevante, mas, fazendo uma provocação interna com a equipe, falou, pessoal, o que a gente pode agregar nesse momento, com o expertise de vocês, em relação a serviços que podem ser úteis à população? Então, com essa provocação, eles fizeram um brainstorm interno, e eles trouxeram a ideia de oferecer uma forma de acessar os hospitais mais fácil ou com menos possibilidade de você ter contato social. Então, eles estão desenvolvendo planos para clínicas, para hospitais, para que as pessoas consigam chegar ao seu destino sem ter risco de contágio ou de diminuição do contato social. Tá? E você tem a oportunidade, sim, de se reinventar. Tá? E, a partir disso, o foco da prospecção, com essa alternativa, ele mudou. Ao invés de buscar o cliente que era o cliente normal, antes da pandemia, eles alteraram e estão atingindo um novo potencial cliente. Então, além dessa questão da construção, a gente brasileiro é muito criativo. Então, vamos utilizar essa criatividade para ver o que a gente pode fazer. Muito legal esse ponto, né? A gente tem discutido muito isso internamente com os clientes, dessa história de você conseguir ter essa percepção do que está acontecendo no mercado, de novo ouvir, ver o que está mudando, olhar para dentro de casa e ver o que eu consigo me adaptar para esse novo mundo, né? Não adianta ficar sentado numa solução que o mercado não está comprando e dando um murro ponta de faca. Às vezes eu preciso fazer algum ajuste na minha proposta de valor para que ela se torne relevante. E que a minha prospecção prepare uma atração para a venda no momento correto, porque às vezes não pode não ser agora, né? Mas eu tenho que ajustar, né? Só vou complementar, Marco, a questão que você trouxe é muito importante, né? O que vem pela frente. Assim, a gente não sabe, mas a gente vai construir isso. Somos nós os responsáveis por essa construção. Então, se a gente ficar parado esperando que esse novo futuro chegue, a gente não está sendo protagonista. A gente precisa ser protagonista nessa construção. Vamos participar dessa construção desse novo, do que é esse novo mundo. Eu quero ser protagonista. Eu quero ditar o que vai ser essa regra. Eu quero ditar esse novo mundo. A gente está com uma nova oportunidade de construir relações super bacanas. As pessoas estão mais abertas a essa questão de compartilhar. A solidariedade está vindo muito forte. Então, é um momento super bacana, e se eu falar, eu vou esperar para ver o que vai acontecer, eu não estou sendo protagonista. Eu quero ser protagonista. Muito legal, Denis. Muito legal que você trouxe. Ed, complementa para a gente aí, por favor. Vamos ver o que... Eu vou falar bem rápido para a Karina. Quando a gente fala de se reinventar, não é assim, eu deixo de fabricar chocolate para fabricar máscara. Não é isso. Se reinventar é escolher outro público. Se eu preciso flexibilizar minha forma de pagamento, eu faço isso. Se eu tenho margem para reduzir meu custo, eu faço isso. Se eu tenho condição de vender hoje e propor para o meu cliente começar a me pagar daqui a 3 meses, eu faço isso. Isso é se reinventar. E pensando nisso, na prospecção, eu vou trazer um outro exemplo. Assim que começou a quarentena e essa pandemia, eu tenho um cliente que é de eventos. Primeira semana, Intermodal cancelada, APAS, FESPA, ExpoSec, as maiores feiras e eventos de empresas canceladas. O que uma empresa que monta stand faz? Que não tem o que fazer. E aí chegou para mim e falou, e aí, a gente continua a prospectar ou não? Sim, de outra forma. Você vai vender stand? Você não vai vender stand. O que a gente está fazendo para essa empresa? Perguntando para as empresas, primeiro, quem decide? Então, eu estou pegando informações. Quantas feiras vocês fizeram em 2018, 2019? E qual é a sua percepção de tendência para 2021? O que você acha? Vai mudar? Tem previsão de feiras? Tem previsão para a festa da empresa? Como você acha que vai ser? Eu estou trazendo umas informações que, quando a pandemia passar, ela está 3 degraus na frente de qualquer um, acima de qualquer um. Ela não vai começar, depois da pandemia, a descobrir a tendência do mercado dela. Ela está fazendo isso agora. Então, pensando assim, Karina, que prospecção não é venda, prospecta agora, se relaciona,
e colha informações. Você vê, e às vezes você é surpreendido e vende agora mesmo. É legal, bem bom. Outra pergunta aqui do Oduardo. O Eduardo perguntou o seguinte, essa eu acho que é mais fácil. Na experiência de vocês, qual a taxa de conversão ideal para um modelo de B2B com um ciclo longo? Posso falar? Vai, Ellen, vai lá. Eu vou responder assim o que eu falo de acordo com 15 segmentos que eu atendo hoje. A nossa taxa de conversão em agendamento é de 15%. Mas eu, às vezes, encontro taxa de conversão de 40%. Mas, às vezes, eu encontro taxa de conversão de 5%. Tem uma variação de acordo com produto e segmento. Pensando nesse caso específico do B2B longo prazo, a taxa que a gente encontra, conversão de 15%, pensando que a conversão é a mesma, né? Eu ligo para 100, agendo 15 reuniões. Visito 15 empresas, vendo para 2. Né? Então, a taxa de conversão tende a ser proporcional ao número de contatos de prospecção ativa que eu faço, número de reunião que eu faço, de relacionamento que eu faço, e o número de vendas que eu faço, pensando naquele pedaço do público-alvo. 15%. Você trouxe eu acho que complementando a pergunta do Eduardo aqui, eu acho que assim, eu tenho no pipeline leads qualificados, sei lá, no número X, que eu levo para um momento de venda, né, de colocar, eu digo que é o momento mágico, de montar uma proposta de valor para o cara. Esse número diminui e ainda a conversão diminui mais ainda. Então, eu tenho vários gates aí que eu vou passando, mas o número que você trouxe é em torno de 15% na prospecção de gente que eu sento na mesa para fazer uma proposta de valor, é isso. Para ciclo longo. Exato. Pensando que é um público assertivo. Então, são 15 visitas assertivas, que isso já... Se sua taxa de conversão de vendas é 50%, ótimo, porque você está indo exatamente no seu público, e no público que quer te receber, que precisa e que faz sentido o seu negócio. Por isso que a prospecção tem que ter toda uma qualificação e uma inteligência de reuniões assertivas. Eu não quero... Por que os vendedores às vezes se frustram e donos de empresas se frustram com o time comercial? Porque tem time comercial que distribui proposta. E não vende, não é distribuir proposta. Ninguém está curioso dos meus preços, exato. Então, às vezes já aconteceu de executivo visitar uma empresa e falar assim, ele não quis, mas falou para mandar proposta. E eu falo, não, manda proposta. Você tem que mandar proposta para interessado, não para curioso. Né? Então, acho que é legal. Isso. Denis, quer complementar esse assunto? O que você acha? Tá aí? Tá bom. Deixa eu falar uma coisa para vocês, tenho mais perguntas aqui. O Thomas falou uma coisa que eu concordo com ele, tá? Quero ver a opinião de vocês aqui. Ele falou assim, tudo bem, a colocação para prospecção não pode ser muito agressiva no primeiro contato, porque a prospecção ela é um modelo consultivo de relacionamento. Ele falou assim, mas para venda de impacto isso não é verdade. Eu concordo com ele, mas a prospecção não funciona em alguns momentos. Né? Então, se eu estou no, sei lá, venda de impacto, deixa eu pensar, eu estou num shopping, shopping funciona a prospecção, posso levar o cara para a loja através da prospecção. Onde não funciona a prospecção e é puramente impacto e não cabe prospecção? Me ajudem aí com essa resposta. Eu vou abrir junto aqui com a Elid. Vamos dois agora. Prospecção, gente, tem alguns modelos. Então, para venda de impacto, tem um tipo de prospecção. Essa é a prospecção agressiva, é a prospecção imediata. Que eu chego, eu te mostro um tapete na praia e te faço comprar o meu tapete. É aquele momento. E é uma venda que eu posso ser agressiva porque eu não vou te ver de novo. Diferente do B2B, que eu preciso conquistar, porque eu vou entregar, eu vou visitar. A pessoa precisa gostar de mim como vendedora. Ela precisa gostar de quem vai entregar. Então, é uma prospecção de relacionamento. Tem alguns tipos de prospecção. As duas, você precisa entender que tem um tipo de comunicação e de respeito com o seu público e de jeito de tratar o seu público. Se é B2B, eu tenho uma forma consultiva de relacionamento. Se é de impacto, eu também prospecto. Eu vou lá, eu chamo a pessoa, eu mostro, eu falo, quer ficar mais bonita, quer cortar o cabelo, quer pintar, eu mexo com a autoestima, eu sou agressiva, porque eu vou vender e não vejo mais a pessoa. Ok, faz sentido. Ninguém está falando para conquistar com jeitinho quando é alto impacto. Essa pergunta é extremamente coerente, faz muito sentido.
Aí é um outro tipo de prospecção, que também funciona, com certeza. Legal. Denis, o que nesse você acha? ponto, É isso aí? A gente está encurtando a venda de impacto, você está prospectando, vendendo e faturando quase que instantaneamente. Tá? Então, a venda de um perfume, ele pode ter essa conotação. Uma venda de uma loja de conveniência, ele está mais como tirador de pedido, né? Mas o exemplo do tapete lá, ou de uma rede, né? Que o rapaz está lá na praia, lá, passando lá com a rede, ofertando para o pessoal que está em veraneio. Então, ele já está falando de prospecção, ou casal bem, como é que vocês estão? Deu uma picotada, né? Voltei? Oi. Voltou. Você um pane aqui. Ô, Denis, você está travando. Eu vou complementar enquanto ele travou. Esses dias eu estava vendo um vídeo de um vendedor super, que dá palestra no mundo inteiro, e ele fala que quando ele era vendedor de perfume, ele não ia só vender o perfume, ele conquistava as mulheres com o estilo dela. Como você quer se sentir? Você trabalha fora? Você costuma sair para jantar? Você namora? Você é solteira? Então, para o seu estilo de vida, experimenta esse. Então, é uma venda de impacto, mas você precisa ainda assim saber do outro. Porque se você souber do outro, você não precisa ficar falando muito do seu produto. Você fala do que o seu produto vai oferecer para o outro. Mesmo no impacto, você precisa entender o outro. Legal, estamos no finalzinho aqui. Tá cheio de pergunta. Tem uma pergunta que eu gostei muito, assim. Gostei muito. Como não virar um mala sem alça? A Karina que perguntou. Ela falou assim, tem um limite na prospecção? Porque às vezes você fica muito insistente, aquela coisa chata. Tem um limite? Qual que é o limite para não perturbar a pessoa que você está prospectando, né? Essa é uma pergunta. Eu vou emendar em outra. Como fazer follow-up? Como é que eu me preparo para um follow-up? Qual é o gatilho para fazer um follow-up para também não me tornar uma mala sem alça? O que vocês acham desse assunto? É a penúltima pergunta. Depois eu vou fazer uma última. A gente vai dar boa noite. O pessoal que está na sala que a gente não respondeu, por favor, entra no grupo do WhatsApp lá, deixa a pergunta lá, porque pelo WhatsApp a gente consegue responder, porque aqui no chat a gente não tem o e-mail de vocês. Ou deixa o e-mail no chat, não tem problema. Ou vai lá no WhatsApp e deixa a pergunta lá pra gente, por favor. O pessoal vai colocar o link do WhatsApp agora aí no chat, vai lá e deixa a pergunta. Tenho certeza que a Elid e o Denis vão fazer questão de responder todas. Ou deixa o e-mail aí no chat, tá bom? Eles vão responder essa, eu vou fazer a última e a gente vai encerrar, tá bom? O que vocês acham? O que o cara tem que fazer para não virar um mala sem alça e fazer um bom follow-up? Você que manda, Marco. Lembrando que nesse papo a gente está preparando. O Denis não está indo. Vai lá, Elid, responde você, por favor, porque o Denis está travando lá. Tem um limite, sim, mas em prospecção ativa a gente fala assim, temos que ser persistentes e não insistentes. E quando você tem a capacidade de ouvir, você entende que aquele não é o melhor momento de ligar. Então, você não faz o discurso, você compreende que não é o melhor momento e liga depois. Essa pessoa, quando ela perceber que você respeitou o momento dela de estresse, de reunião, que está ocupado, ela vai valorizar o que você fez, de respeitar, de ligar num outro momento e vai te atender com muita cordialidade, inclusive. Então, tem um limite, mas é essa sensibilidade. Mas pensa assim, você tem uma solução, você não está incomodando ninguém. Quando você falar com a pessoa certa, na empresa certa, você não vai precisar vender. A pessoa vai ficar pedindo para comprar de você, acredite. Então, tem um limite, é persistente, não é insistente. A importância do follow-up, seja rigoroso, por isso que o Marco bem colocou, é importante ter cadência? Muito. Então, eu tenho 1 hora reservada do meu dia que é para prospecção e follow-up. Então, quem eu liguei semana passada, isso é muito comum. Poxa, eu tô sem... Agora eu não posso, me liga semana que vem. Liga. A pessoa vai se surpreender que você ligou. Porque para você é um compromisso que ele falou. Ele deu a palavra dele, me liga tal dia, tal hora, e você vai ligar.
Então, tem que ter organização também, e tem que ter compromisso. Prospecção é compromisso. Não prospecte também assim, mas eu quero te conhecer, vamos marcar reunião sem compromisso. Não existe, tem que ter compromisso. Né? Você também não quer ficar você também não quer visitar à toa, ficar distribuindo cartão e tomando café por aí, né? Seu tempo também é valioso. Antes de passar para o Denis, eu quero falar duas coisas. Uma coisa que você falou não precisa ter um CRM da NASA. Anota numa folha de papel que eu liguei hoje, que eu vou ligar na semana que na agenda. Quem usa agenda de papel ainda, que é old school, mais velho, bota na agenda lá, escreve que eu vou ligar daqui uma semana, tal hora, combina o horário com o cara. Sabe uma coisa que eu gosto de fazer quando eu estou fazendo prospecção? Eu estou fazendo mal, né? Não faço menos que eu deveria, verdade. Mas quando eu falo com a pessoa, eu já tento botar uma agenda. Falo assim, eu tenho um horário na semana que vem às 9 da manhã, vou marcar agora, porque eu valorizo o meu tempo, valorizo o tempo dele e direciono já para ter uma reunião com ele formal. Se não ficar, vamos marcar um dia, não marca nunca, né? Denis, o que você acha disso? Talvez a rede esteja ruim aqui, mas, assim, follow-up, a palavra é disciplina. Tá? Então, a gente tem que ter disciplina, tem que ter essa pegada, e complementando aí só o ponto que a Elid trouxe. Então, marcou, responda, faça o contato, não deixe passar. Isso é comprometimento, isso você transmite segurança, você começa a conquistar confiança. Show de bola, muito bem. Como eu disse, eu ia fazer a última pergunta e estamos ficando por aqui. Tem outras perguntas, gente, mas eu acho que já vamos parar por aqui. Eu queria de novo agradecer demais, Elid, Denis, show de bola, valeu muito a pena. Passou rápido demais para variar. Vocês falaram isso, né? Falaram, vai passar rápido pra caramba. Passou. Eu acho que vão ter outras oportunidades, né? Para a gente bater um papo. Espero que a gente consiga organizar de novo esses bate-papos. Gosto bastante, aprendo muito com vocês. Foi muito legal. Queria de novo agradecer todo mundo que está na sala. Não esqueçam de baixar o e-book. Vai lá no www.saiadacrisefortalecido.com.br. Está o e-book lá que fala exatamente do tema prospecção. Entra lá, baixa. Lá, inclusive, estão todos os outros e-books, né? Gestão da crise, gestão do caixa, atendimento, questões jurídicas, está tudo lá. Vale a pena, baixa os e-books, acompanha a gente lá no www.saiadacrisefortalecido.com.br. Siga a Minder, www.mindergroup.com.br, nossa parceiraça aí, amigos, queridos, estão com a gente nesse processo já faz um tempão. Precisar de prospecção, fala com a Elid lá, na Prospecta, parceiro nosso também, gente boníssima, falem com eles. E procure o Denis também está nas redes sociais, aí procura o Denis está super fera nesse assunto e está à disposição de vocês, tá bom? Galera, obrigado. Não se esqueçam de entrar no grupo de WhatsApp. O pessoal colocou o link do grupo de WhatsApp aí no chat. Entra lá, e lá está sendo legal porque nós estamos batendo um papo sobre diversos assuntos. Então, se tiver alguma dúvida, joga lá, que a gente acha alguém para responder. Se a gente não tem resposta, a gente tem alguém que sabe a resposta. E o próprio grupo se retroalimenta, porque cada um passou por uma dor aí e vocês estão se ajudando. Entra lá que está sendo legal, tá bom? Da minha parte é isso. Mensagens finais aí, Elid e Denis, para a gente dar boa noite para a turma. Marco, eu super agradeço. Só uma correção, não é Prospecta, é Prospect Brasil. No Instagram é Brasil Prospect, o site é prospectbrasil.com.br. Imagina, também incentivo os conteúdos de vocês que estão muito bons das lives anteriores. No nosso perfil também tem muita coisa sobre treinamento, mentoria, prospecção, e a gente está aqui disponível no grupo também do WhatsApp para trocar informação. A gente não está aqui para vender, a gente está aqui para trocar ideia, se conhecer e se ajudar. E eu aprendi um pouco mais sobre atendimento, sobre prospecção, por participar hoje, por ter visto as anteriores, e eu agradeço a vocês por isso. Obrigada, gente. Joia, obrigado, viu? Denis? Agradeço de novo a oportunidade de estar aqui com vocês. É um papo gostoso, flui fácil. Quando a gente está falando de coisas que são assim, que a gente tem paixão, né? Então a gente está envolvido, a gente está querendo, através desses momentos, também apoiar você que está vendo a gente. Então, tem muito dessa pegada do consultor, ser um apoiador na resolução de problemas. Então, o meu contato aí tem, sim, redes sociais, LinkedIn é onde tem mais informações sobre o meu perfil profissional,
Denis Pincinato, é onde que vocês vão me encontrar também. Muito prazer estar aqui com vocês essa noite, pessoal. Legal, gente. Muito boa noite. Brigadão. Não se esqueça de novo, baixa o book, vai no grupo do WhatsApp, segue a gente. Semana que vem não tem mais, hein? A novidade só. A gente faz toda quinta-feira às 5 horas da tarde. Semana que vem nós não vamos fazer, nós vamos dar uma parada de uma semana. E aí na outra semana a gente começa já com um projeto novo, que é o Migrant for Business, que vai ter um portal super legal. LG deles estão convidados para estar nessa parada com a gente. Aí nós vamos fazer um monte de conteúdo legal, outras lives. E só vai parar uma semana para se organizar, que nós estamos ficando tudo louco aqui. Mas a gente volta, não na quinta-feira que vem, na outra a gente está no ar. A outra coisa que a gente decidiu fazer, para vocês saberem, foi uma ideia minha. Na verdade, a gente tem feito muita reunião via videoconferência, né? E essas reuniões via videoconferência são legais porque a família às vezes participa, né? Estou lá fazendo reunião, eu e o Pina, que é meu sócio, entre o filho dele e o Eric. Eu falo com o Eric, então tá um negócio. Eu tive uma ideia, eu falei, cara, nós estamos falando de home office, das empresas, da dificuldade. Vamos perguntar para as crianças o que eles estão achando dessa confusão toda. E os malucos toparam, então nós vamos fazer uma live daqui umas 2 semanas com a molecada e com uma mulher que é uma amiga nossa, que é super especialista desse assunto, crianças, no relacionamento com as famílias. E vai ser uma live mais divertida, nós vamos fazer à tarde, vamos ver um horário, a gente convida vocês, vamos divulgar também, tá bom? Genial, gente, parabéns. Legal, boa noite. Obrigado, viu, gente? Valeu. A gente se vê. Boa noite. Tchau, Obrigado. Denis. Tchau, LD. Tchau, tchau.